contato é com o treinador paulistano, multivitorioso, currículo invejável que possui Rubens Francisco Minelli, paulistano de 85 anos, com mais de 40 anos, mais de 4 décadas dedicadas ao esporte. Em seu currículo constam conquistas como o tricampeonato brasileiro com o Internacional e o São Paulo, além de diversos outros títulos, distinções, também com equipes como o próprio Grêmio Porto Alegrense, na conquista do Campeonato Gaúcho de 1985. Professora Minelli, tudo bem, professora? Tudo bem, Leandro, tudo bem. É um prazer estar falando com vocês. Falar um pouco mais sobre esta carreira, essa tão consolidada e vitoriosa carreira. Existe uma receita para se construir uma carreira tão vitoriosa e jubilosa, professor Minelli? Olha, eu posso me considerar um iluminado porque eu entrei na profissão por acidente. Eu nunca tinha pretensão de ser treinador de futebol e acabei guindado aí a um posto nas divisões de base do Palmeiras, e a partir daí eu fui sendo feliz e conquistando os títulos que me levaram a uma certa notabilidade, embora não tivesse atingido a seleção brasileira. Eu não fiz uma menção aqui também, professor Rubens Minelli, ao fato do senhor ter sido um dos treinadores pioneiros do Brasil no futebol árabe. O senhor comandou também o Al Hilal e também contribuiu para o desenvolvimento tático desse futebol. Eu fui treinador da seleção da Arábia Saudita durante 3 anos, quase nos classificamos para a Copa do Mundo de 82, ficamos em terceiro e classificavam 2, e trabalhei no Ahly, fui campeão com o Ahly 2 vezes, mas é uma lembrança que sempre me é muito grata, porque nós passamos uma fase maravilhosa lá na Arábia Saudita, ao contrário do que muita gente pensa ou do que muita gente diz. Professor Rubens Minelli, o senhor também foi um dos precursores do desenvolvimento tático do futebol brasileiro, uma verdadeira revolução que foi desencadeada também com o Internacional de 1975, para quem não se recorda. O senhor entende que os jogadores precisam se adaptar aos sistemas e variantes táticas, ou esses sistemas, essas variantes devem ser ajustadas ao perfil técnico de cada atleta? Não, eu não posso dizer dos outros, né, que eu tenho uma maneira de trabalhar. O que eu posso dizer é enaltecer o Internacional pela extraordinária obediência tática que eu consegui que eles fizessem. Porque era um time muito privilegiado, porque era um time grande, um time forte, um time de técnica e um time que obedeceu até o último extremo ao esquema tático que era traçado. Então esse é o sucesso que nós conseguimos, todo por conta dos jogadores, da sua dedicação e da aceitação àquilo que eu pretendia. Nós há 35 anos atrás, no Internacional, nós já jogávamos aquilo que está sendo considerado hoje. A minha equipe era uma equipe que atacava muito e marcava melhor ainda. E até hoje, pelo menos no futebol brasileiro, se esbarram muito nessa fase de marcação. Os jogadores com a bola no pé são os artistas, sem a bola no pé ainda não conseguiram e entender que há necessidade de não permitir que o adversário ataque. Então, nesse ponto sim, eu acho que nós fomos os pioneiros, porque ninguém jogava dessa maneira naquele tempo, e até eu era criticado porque diziam que os Figueiredo, que eram dos salários mais caros e mais altos do futebol brasileiro, tinha que sair marcando um centroavante que não ganhava um salário mínimo. Mas, de uma maneira geral, aquilo deu certo e nós conseguimos aqueles títulos que realmente foram muito valiosos na minha carreira. Rubens Minelli, o que o senhor pode falar também a respeito do futebol brasileiro absorver? O que o futebol brasileiro pode absorver da cultura tática europeia?
De uma maneira geral, quer dizer, nós nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque se nós temos que aprender alguma coisa, nós também temos muita coisa para ensinar, né? O futebol brasileiro é um futebol diferenciado, como também é o argentino, porque é um futebol onde existem jogadores com capacidade de fugir da marcação através dos driblings. E na Europa já se usa um futebol mais mecânico, um futebol mais pragmático dentro de um esquema que é traçado e é obedecido. Então, o que nós precisamos é exatamente isso, quer dizer, depois de estarmos com a bola, depois de jogarmos aquilo que nós sabemos jogar, não podemos esquecer que o adversário não pode jogar, porque senão você vai ter que correr atrás do adversário, vai desmanchar o seu esquema tático e vai ter uma ou duas opções quando recuperar a bola. E isso ainda, infelizmente, nós não conseguimos atingir. Mas o Brasil tem uma gama de grandes jogadores de futebol, é uma equipe que dentro da escalação está muito bem equilibrada, mas alguns jogadores ainda não jogaram aquilo que sabem jogar. Nesse jogo, por exemplo, que nós jogamos contra a Croácia, nós tivemos 4 ou 5 jogadores muito aquém daquilo que eles podiam apresentar. E mesmo assim nós conseguimos ganhar. Não ganhamos porque o juiz deu um pênalti que ficou duvidoso, embora no meu modo de ver, e eu vi por 8 ângulos diferentes, houve a carga do zagueiro em cima do nosso jogador. E é verdade que o Fred fantasiou um pouco, mas houve a carga. E de uma maneira geral, o que eu espero é que o nosso futebol melhore nesse aspecto de individual, né? Porque no aspecto coletivo até que houve muita aplicação de parte de todos. A respeito da Copa do Mundo, o senhor entende que essa competição ela foi concebida mais para torcedores, jogadores ou, como afirmam boa parte dos gestores, para a população? A Copa do Mundo é um evento que se completa de 4 em 4 anos, né? E infelizmente o padrão FIFA vai de encontro à situação econômica dos países, né? Está existindo muitas exigências e também um problema de política que o Brasil, por exemplo, fez 12 sedes. Para que 12 sedes, né? Só fazer construir mais estádios e em lugares em que quando acabar a Copa do Mundo o público vai cair de 90% a 95%. Então o que acontece é o seguinte, sempre vai existir no Brasil, principalmente no Brasil com a corrupção que tem, sempre vai existir e vão existir esse tipo de anomalias. O povo vibra, é evidente, porque já antigamente se dizia que os governantes se mantinham nos seus postos devido a dar o pão e o circo para a população. E nós estamos tendo pão e circo. Mas muita coisa deixa a desejar. No meu modo de entender, nós precisaríamos desse dinheiro que foi jogado, não jogado fora, mas que foi gasto inutilmente para outros benefícios para o povo. E aí sim as coisas ficariam muito mais equilibradas. Qual é a leitura que o senhor tem, professor Rubens Minelli, a respeito da infraestrutura dos estádios que sediam esses jogos da Copa do Mundo? Olha, de uma maneira geral, eu acho que poderíamos ter aproveitado o Morumbi. Não que eu tenha alguma coisa contra o Corinthians, com o sonho que o Corinthians tinha de construir o seu estádio. Mas o dinheiro gasto ali, com talvez 1/3 daquele dinheiro, poderia fazer as reformas que o Morumbi precisava, e nós poderíamos ter uma sede muito boa em São Paulo, e poderíamos até termos participado da abertura da Copa do Mundo. Mas é muito difícil você fazer um julgamento em face exatamente daquilo que foi feito. O que eu acho é que usaram de uma artimanha muito grande, né? Porque nós tínhamos 7 anos para pôr em execução o plano, e esse plano foi posto em execução nos últimos 2 anos.
sinal evidente de que eles queriam realmente fazer com que os atrasos que são decorrentes de determinadas situações fossem acontecer para que houvesse um acréscimo muito grande no preço daquilo que estava sendo feito. Professor Rubens Minelli, para complementarmos essa nossa entrevista, Neymar é, em tese, pelo menos, o grande protagonista desta seleção brasileira. Entretanto, Oscar foi o cérebro no jogo contra a Croácia. O senhor entende que esses podem ser os grandes nomes brasileiros neste Mundial? De uma maneira geral, sim. Tudo está caminhando para que isso realmente aconteça. O Neymar é um garoto ainda, mas um garoto com um espírito veterano, um homem de muita responsabilidade e que tem todas as condições de fazer o papel daquele que põe a bola embaixo do braço e comanda os companheiros, apesar da pouca idade. É um jogador excepcional. Necessário seria que se estudassem os antídotos, né? Porque como figura ele vai ser marcado, muito marcado. Então haveria necessidade de se estudar os antídotos, fazer com que ele conseguisse os espaços suficientes ou uma maneira de jogar para permitir que ele usasse toda a sua gama de técnica e de conhecimento futebolístico. Professor Rubens Minelli, paulistano tão vitorioso e tão vinculado aqui com o Rio Grande do Sul, não apenas com o Internacional, com o próprio Grêmio. Quem não se recorda do Grêmio Espetáculo, Grêmio Show, como alguns denominaram em 1985, nós gostaríamos de agradecer as suas contribuições, a sua exposição, seu apanhado a respeito de futebol, sem dúvida alguma, muito proveitoso para nós, para os ouvintes aqui da Rádio Progresso Tigi. Obrigado, professor Minelli. Obrigado, Leandro. Obrigado mesmo pela oportunidade. Um abraço e uma boa Copa para vocês.